juízes. Então a gente precisa olhar para o livro de Ruth também olhando para o contexto do livro de Juízes. Então, em Juízes capítulo 1, verso 27 ao 36, com todas essas crises e sofrimento que estavam afetando o povo de Israel, ocorreram por causa da sua desobediência à palavra. Que quando eles invadiram ali a terra de Canaã, tinha uma ordem. Qual era a ordem? A ordem que Deus deu para o povo de Israel era para que eles destruíssem todas as nações. Deus havia mandado destruir todas as nações que estavam ali, e eles não destruíram. Então eles começaram a passar pelo juízo de Deus. A segunda questão, se você for em Juízes capítulo 2, verso ali, se você for ver, ele diz: quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Então você percebe que, infelizmente, eles acabaram fazendo alianças com aqueles povos da terra. Então, a atitude que eles tiveram foram ao contrário daquilo que Deus tinha ordenado eles fazer. Deus tinha proibido eles de terem aliança com outros povos. Então, eles passam a ter aliança com esses povos. Então, a gente percebe que o livro de Juízes, que tem vários juízes que se levantam ali. Quando você lê a história dos juízes, você vê um tempo sombrio, um tempo totalmente de desobediência. E o mais grave vai acontecendo. Nós vamos chegar na parte mais grave, que é agora. Se você for ler o verso 10 do capítulo 2 de Juízes, olha para o verso 10 do capítulo 2 de Juízes. Diz que toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Veja, toda aquela geração, a geração anterior que entrou em Canaã, morreu, foi reunida aos seus pais anteriores, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as suas obras que ele havia feito por Israel. Então você percebe que existia uma geração totalmente incrédula, uma geração totalmente perversa, uma geração que tinha abandonado. Veja que o texto aqui deixa claro, ó, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Então você percebe que o povo de Israel estava constantemente debaixo dos juízos de Deus, por causa da sua desobediência e da sua incredulidade ao Senhor. E Deus também proibiu deles se misturarem com os antigos moradores da terra através de casamentos, o que também lhes estava proibido. Olha para o capítulo 3, o verso 6. Você vai perceber que tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Então você veja, o cenário que está aqui é uma crise espiritual. Eles estavam desobedecendo a Deus constantemente. A ordem era: matem todos que estão aí, tirem todos esses povos pagãos, vocês devem exterminar todos eles. E eles erram, e eles retrocedem, eles desobedecem a Deus. E também houve uma geração totalmente incrédula. E a segunda questão, a terceira e última, foi que Deus proibiu que eles se misturassem com esses moradores, com outras nações, através do casamento. E eles também passaram a adorar os deuses dos cananeus, se você for ver no capítulo 2 ainda, no verso 13. Então esse povo se revolta contra Deus e se rebela. E aí, a nota que Juízes termina está no capítulo 21, do verso 25. E eu quero que você abra lá e leia. Juízes, capítulo 21, verso 25. Olha que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um
e cada um fazia o que achava mais certo. Então veja que o cenário do povo de Israel era um caos. O povo estava vivendo em declínio espiritual. Não havia rei, não havia temor de Deus no coração, o desejo de obedecer a Deus e sua palavra, e cada um fazia o que achava certo. E este é o grande perigo quando cada um quer fazer o que acha mais certo. Veja, o povo de Deus não é chamado para fazer o que cada um acha que é certo. O povo de Deus é chamado para obedecer a sua palavra. Então nós temos que olhar para o livro de Ruth dentro do contexto do tempo dos juízes. Aquilo que dá no seu pensamento, ou como aquele ditado que diz, eu vou fazer o que der na minha telha. Não, o povo de Deus é chamado para fazer, para obedecer a palavra do Senhor. Mas quando nós paramos para olhar o nosso mundo que nós estamos vivendo, esse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, cada um está fazendo o que acha mais certo, não é verdade? E nós entramos aqui, tudo é relativo. Exatamente isso que o mundo está fazendo. O mundo hoje que nós estamos vivendo, o tempo dos juízes, o que as escrituras estão apontando, não existe nada mais novo, mas o povo de Israel já estava vivendo assim, e o mundo ainda vive assim. Cada um faz o que é certo. Você tem a sua verdade, e eu tenho a minha, e pronto, acabou. Mas nós, o povo de Deus, nós não somos chamados a fazer o que nós achamos o que é mais certo, de acordo com os nossos pensamentos. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz do Senhor. Mas, meus irmãos, sabe o que é o pior? O pior não é o mundo que está fazendo o que acha mais certo. O pior é o povo de Deus. Esse é o pior. É isso que está acontecendo aqui. O pior não é o mundo, porque o mundo não tem a verdade que é Cristo. O pior não é o mundo, que o mundo não tem a verdade que é a palavra de Deus. O pior somos nós, o pior somos eu e você, que muitas vezes no nosso dia a dia nós queremos fazer o que nós achamos que é mais certo, mas nós não queremos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Isso que é o pior. O pior não é o mundo. O pior somos nós, o povo de Deus está em desobediência contra o seu próprio Deus. O povo de Deus não deve viver de acordo com o que acha que é mais certo. O povo de Deus deve viver de acordo com as Escrituras. Mas, meus irmãos, quando a desobediência de Deus, quando a desobediência a Deus e a sua palavra imperam, o povo de Deus atrai juízo de Deus sobre si. Quando o povo de Deus desobedece ao Senhor e a sua palavra, o povo de Deus atrai juízo de Deus sobre si. E é exatamente isso que nós estamos vendo no tempo dos juízes. Deus descendo juízo sobre esse povo, porque Deus prometeu isso. Quando nós olhamos para Deuteronômio, verso 28, 15, Deus disse a eles que a desobediência iria trazer juízos. E se você olhar para Deuteronômio capítulo 28, verso 15, você lê a lista dos juízos lá, mas eu só quero ler o verso 15, e se você ler todo o capítulo, você vai ver uma lista grande. Eles, porém, não, olha o que Deus está falando. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas estas maldições. E aí tem uma lista ali, maldições sobre fome que ia vir, pestes que ia atacar, e é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque se nós pegamos esse panorâmico histórico aqui, e tratando Ruth dentro do contexto de Deuteronômio, de Josué e Juízes, é difícil não enxergar o que está acontecendo no livro de Ruth, a decisão que Elimeleque está tomando aqui, não seja uma decisão, a fome que está acontecendo no povo de Israel, nós não podemos enxergar como algo que não seja o juízo de Deus.
O juízo de Deus que estava acontecendo com o povo de Israel. Então nós precisamos olhar o livro de Ruth dentro desse contexto, porque quando nós olhamos para o livro de Ruth dentro desse contexto, nós percebemos que as tomadas de decisões que Elimeleque está tomando aqui, elas estão afastando Elimeleque mais de Deus. Então quando as decisões dentro das crises nos afastam de Deus. E foi exatamente isso que Elimeleque fez. Elimeleque, ele fugiu da crise para o lugar errado. Elimeleque não apenas fugiu da crise para o lugar errado, quando ele saiu de uma terra para outra. Não. Nós não podemos analisar essa questão dessa forma. Porque a atitude de Elimeleque de sair da terra, que Deus tinha conquistado para eles, que o próprio Deus os conduziu com a mão forte sobre o deserto e os conduziu na terra de Canaã. Houve fome nessa terra de Israel, aonde Elimeleque morava. E o texto deixa claro para nós, o verso 1, que diz que houve fome, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. E aí a gente percebe no verso 2 que esses chamavam Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e os filhos se chamavam de Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali. Então veja que Elimeleque era de Belém, e Belém era um tipo de uma aldeia, que ficava localizada a um monte a cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. E aquela região, ela era uma região fértil, meus irmãos. Também conhecida como Efrata. Então, logo a cidade de Belém, geralmente era chamada de Belém Efrata ou Belém de Judá. Pois havia outra cidade com esse mesmo nome. E a palavra Belém, ela tem um significado. A palavra Belém, ela significa casa do pão. Casa do pão. Esse é o significado da palavra de Belém. Casa do pão. Agora você percebe que em Belém, na casa do pão, havia fome. Tinha fome. Havia fome. Na casa do pão havia fome. Mas sabe, meus irmãos, quando o povo de Deus passa a abandonar o Senhor e deixar de buscar o reino em primeiro lugar, colocando assim Deus em nosso coração, a crise que podemos entrar, ela é profunda. Porque o abandono do Senhor traz juízos severos. Um deles é a falta do sustento. Sim, Deus pode fechar a mão sobre a nossa vida, sobre o seu povo, como uma forma de juízo. Então percebe aqui, meus irmãos, que nesse contexto, ele não está falando apenas de um pecado que Elimeleque cometeu. Não, nesse contexto aqui, não é um pecado que todos nós cometemos, como pessoas pecadoras. Nesse contexto que nós podemos observar, o que está acontecendo aqui é um abandono de Deus e se voltando para a adoração de outros deuses. É exatamente isso que Elimeleque está fazendo. Elimeleque está olhando para Moabe, para um povo inimigo do povo de Israel, um povo que já tinha escravizado Israel por 18 anos, um povo que tinha invadido Israel. Então Elimeleque olha agora, pronto, eu vou morar com eles lá. Elimeleque não está apenas pecando de uma forma como acontece no seu dia a dia. Elimeleque está abandonando a Deus e o seu povo. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ele está abandonando a Deus e se voltando para a adoração de outros deuses. Os israelitas não estavam confiando em Deus como o único que poderia suprir as suas necessidades. Então a decisão de Elimeleque ir para Moabe foi falta de confiança em Deus e falta de arrependimento. O que Elimeleque deveria fazer não era fugir da crise e abandonar o seu próprio Deus
e o seu povo, mas eles deveriam enfrentar a crise, buscando juntamente com o povo se arrepender dos seus pecados. Porque quando nós olhamos, se você for ler a história de Juízes ali, você vai perceber, o povo está padecendo, o povo se arrepende e Deus os liberta. Constantemente está acontecendo isso. O povo está em desobediência e aí começa a padecer e receber juízo de Deus, e aí o povo começa a se arrepender e Deus então ouve e tem um tempo de tranquilidade, e daqui a pouco o povo começa a desobedecer de volta e passa pelo juízo e se arrepende. Nada distante de nós, né? Nada distante de nós. Porque Elimeleque, ele fugiu da crise, ele abandona. Veja, ele olhou para a situação que estava acontecendo, estava tendo fome, e tudo isso que está acontecendo era por causa do pecado. Em vez de eles se reunirem com o povo e lutarem, não, ele escolheu ir para Moabe. Ele não fez isso, ele não faz isso na realidade, e olha para Moabe que lá eles não estão passando fome, têm alimentação, então vou lá com a minha família para sustentá-la. Não. Por que Elimeleque estava pecando contra o Senhor? Por quê? Porque eles estavam querendo sustentar, porque eles estavam querendo só apenas sustentar sua família? Essa pergunta precisa ser feita para nós. Elimeleque sai então com a sua família para Moabe e ele se desloca 80 quilômetros até Moabe. E ele abandona o seu próprio povo, o seu próprio Deus, e se reúne com os moabitas. Quem são os moabitas? Quem são os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Ló, fruto de sua união incestuosa com sua filha mais velha. Lembra desse caso? É que você lê Gênesis ali, esse caso horrível que aconteceu. Então os moabitas eram um povo inimigo dos israelitas, por causa da forma como haviam tratado os israelitas quando eles estavam saindo do Egito para Canaã. Moabe também invadiu Israel, como nós falamos, e governou Israel sobre dos 18 anos. Então Elimeleque, o que Elimeleque faz? Elimeleque, ele não olha para a questão espiritual, Elimeleque olha para as necessidades físicas e não para espirituais. Veja que o texto deixa claro, e nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Houve fome na terra de Israel. Então você percebe que a família de Elimeleque, ela não é muito diferente das nossas. A família de Elimeleque, ela não é muito diferente das nossas. Por quê? Porque nós também, muitas vezes, nos nossos dias atuais, nós não somos diferentes. Eu e você não somos diferentes dessa família. Porque talvez você esteja pensando assim, como pastor, ele estava errado, olhar porque teve fome e sua família estava padecendo, e agora ele foi buscar uma ajuda em outro povo. Elimeleque não estava apenas buscando alimentar a sua família. Elimeleque estava fugindo de uma crise grave que estava acontecendo ali, e era uma fuga do juízo de Deus e do próprio Deus. E por que nós não somos diferentes de Elimeleque? Porque também nós, muitas vezes, estamos apegados a mais às nossas necessidades físicas do que a espiritual. Meus irmãos, pensar em bens materiais, em primeiro lugar, é suicídio espiritual. Pensar em bens materiais, em primeiro lugar, é suicídio espiritual. É morte. Você vai trocar Deus por um pedaço de pão. Você vai trocar Deus por um pedaço de terra. Você vai trocar Deus por causa de uma casa. E o pior de tudo é que você troca Deus por aquilo que é transitório e passageiro. E o mais interessante, meus irmãos, é que o nome de Elimeleque significa meu Deus é rei, meu Deus é rei. O interessante é perceber como Elimeleque não confiou nessa verdade.
Isso é interessante, meus irmãos, é que nós cantamos aqui que o Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? É exatamente isso que nós fazemos aos domingos. Nós proclamamos que Deus é Rei, nós proclamamos que Deus é majestoso, mas na segunda-feira nós fazemos tudo inverso daquilo que declaramos. Nós não confiamos na soberania de Deus, nós confiamos mais na força do nosso braço. Nós achamos que o Senhor, o Rei, o Criador dos céus e da terra, não pode nos perdoar e não pode suprir as nossas necessidades. E é exatamente isso que Elimeleque está fazendo com a sua família. Ele está olhando para a necessidade física. E isso acontece comigo e com você. Semanalmente. É essa luta que nós estamos vivendo. Sabe aquele discurso? Eu preciso cuidar de mim primeiro. Esse é um discurso antropocêntrico. Esse não é um discurso que coloca Deus no centro. Aquela maior mentira que diz, terceiro, você precisa se amar. Você tem que se amar em primeiro lugar. É mentira, porque todo ser humano se ama. O próprio Deus diz, olha, ama o próximo como ama a ti mesmo. Todo ser humano se ama. Todo ser humano se ama. Essa é a mentira que está sendo pregada para nós. Porque quando nós colocamos as nossas necessidades físicas em primeiro lugar, nós não aplicamos Deus como nosso Rei verdadeiro, aquele que ouve as nossas necessidades, que vê as nossas necessidades e que recebe pecadores como eu e você. Porque muitas vezes nós confiamos pouco no Deus que tudo provê. Nós enchemos o nosso coração de ansiedade, nós buscamos soluções para a nossa vida da forma como achamos mais certo, como acontece no tempo dos juízes, como achamos mais certo, então assim eu vou fazer. Desobedecendo a Deus e não confiando na sua palavra. Mas o livro de Ruth está aqui para mostrar que tem um Deus gracioso, misericordioso, mesmo em meio aos pecados. As Escrituras estão aqui para mostrar que sim, nós somos pecadores e nós abandonamos a Deus todos os dias. Mas existe um Deus gracioso que nos recebe em uma condição. Qual é a condição que Deus nos recebe? Quando nós nos arrependemos totalmente dos nossos pecados e se voltamos para Ele. Porque aqueles, como nós lemos em Provérbios 28, aqueles que acolhem o pecado em seu coração e não confessa, não encontra graça, não encontra. Pois quando nós nos concentramos nas coisas materiais, colocamos ela em primeiro lugar, nós pecamos contra Deus. Pois nada pode ocupar o primeiro lugar em nosso coração, a não ser Cristo Jesus, nada. Mas sabe, meus irmãos, o que Elimeleque fez não está distante do que Adão e Eva fizeram. Não. Adão e Eva não tinham significado do nome como Deus é Rei. Não. Mas eles foram criados por Deus para serem vice-regentes de Deus, como servos do Rei. Foram criados por Deus para governar a terra, de acordo com os padrões e os propósitos de Deus. Mas a história que nós lemos em Gênesis capítulo 3, é que eles não quiseram ser criados por Deus e serem governados por Deus. Eles quiserem ser como Deus, eles quiserem ser rei da própria vida. E quando nós queremos ser rei da nossa própria vida, nós pecamos contra Deus. E a consequência do pecado é morte. É o que nós estamos vendo aqui. É o que nós estamos vendo na história da família de Elimeleque. Mas como eu falei, Elimeleque, Adão, esses homens,
eles representam a nós. E quando nós queremos tomar as nossas decisões e tomar os nossos próprios caminhos, longe do Senhor, as consequências disso são horríveis. Ela é morte espiritual. E as nossas decisões longe do Senhor, as nossas decisões longe do Senhor, não afetam só a nossa vida, afetam aqueles que estão ao nosso redor. E aí nós observamos isso no verso 3 ao 5. Olha para o verso 3 ao 5 que aconteceu. E algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Veja, algum tempo depois, então, Elimeleque morre. Elimeleque e sua família estavam fugindo para Moabe a fim de escaparem da fome. Mas o que acontece é morte. E veja que a fuga para Moabe era a fuga para melhorar de vida. E a primeira consequência que acontece ali, depois de um tempo, é a morte de Elimeleque. Veja, a morte é horrível em qualquer circunstância. Mas agora você pense. Você se reúne com a sua família. As coisas estão difíceis aqui em Israel. Você olha lá para Moabe, né? Você vê, pô, todo mundo está lá ganhando dinheiro, se dando bem, o celeiro está cheio. Você se prepara, deixa suas coisas em Israel. E você pensa em fazer essa viagem, 80 quilômetros, viajando com a família, no seu carro, conversando, alegre. Vamos lá, sair daqui, vamos tentar ganhar a vida. E de repente, eles iniciam sua vida ali. Pode ser que aqui nós não temos muitos relatos de como foi, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Começa a ganhar dinheiro, começa a ter alimento na mesa. Daqui a pouco, o chefe da família morre. Você pensa o quão frustrante é isso? Os planos eram para ser bem-sucedido. A morte se torna mais horrível nesse contexto. Né? A morte é horrível em todo contexto. Mas quando você tem planos de alegria, planos de conquistar, planos de sair da fome, planos de você alcançar, almejar, mas então acontece que a morte vem. Então eles estavam em busca de melhorar a vida, mas a primeira consequência que acontece é a morte. É a morte do chefe da família. Então a gente percebe que essa decisão de Elimeleque, ela não foi a mais correta. Ela não foi a bíblica da qual ele deveria tomar. E a segunda questão que acontece, porque um pecado nosso não afeta só a nossa vida, mas afeta todos aqueles que estão à nossa volta, e inclusive a nossa família. E olha o que acontece, a decadência espiritual. Eles vão para Moabe, uma cidade que eles não deveriam morar, e agora então os seus 2 filhos casam com moabitas. Os seus 2 filhos casam com moabitas. Então você percebe que os nossos pecados, o pecado de Elimeleque, afetou a formação dos filhos. Afetou a formação dos filhos. O meu pecado, o seu pecado não afeta só você mesmo. Afeta a sua vida em primeiro lugar, mas sempre vai afetar outras pessoas, sua família, sua igreja. E é isso que acontece. Eles pecam contra o Senhor. Porque os israelitas eram proibidos de se casarem com mulheres gentias. Mas, meus irmãos, sabe uma questão que a gente precisa ter aqui? É que fugir dos problemas não é a opção. Não é a opção. Fugir dos problemas não é a opção. Na maioria das vezes, quando nós estamos tentando fugir do problema, é porque nós estamos buscando não tratar da melhor forma possível. Quando nós estamos buscando fugir do problema, é porque nós não estamos buscando tratar da melhor forma possível, biblicamente falando. Porque o problema está em nosso coração. Em nosso coração.
E qual é o maior problema? E qual é o maior problema que você e eu temos? Qual é o maior problema que o homem tem? O maior problema que o homem tem não é a crise financeira. O maior problema que o homem tem, que a mulher tem, não é a falta de um casamento. O maior problema que uma pessoa, que um casal pode ter, não é a falta de filhos. O maior problema do homem não é emocional. O maior problema não é a sua vida física. Mas o seu maior problema é o pecado e a sua relação com Deus, que está quebrado com Deus. Então nós não podemos fugir dos problemas. Nós temos que tratar a raiz do problema. E a raiz do problema está no nosso coração. O coração do homem, ele só pode ser tratado com o Evangelho. O coração do homem só pode ser tratado com Cristo. O coração do homem só pode ser curado por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos fugindo do problema, é porque nós não queremos nos arrepender dos nossos problemas. Nós não queremos ter satisfação plena em Cristo Jesus, em Deus. E exatamente isso que o povo de Israel estava vivendo. Então o coração do homem, ele só pode ser curado por meio do Evangelho. Você já confiou em Cristo? Você confia em Cristo? Se sua resposta é sim, você precisa confiar em Cristo constantemente. Você precisa confiar em Cristo constantemente. Se você já confiou em Cristo, você precisa confiar em Cristo constantemente. É como Martinho Lutero diz, que nós precisamos lavar os nossos rostos todos os dias com o Evangelho. Todos os dias nós precisamos lavar os nossos rostos com o sacrifício de Cristo Jesus. Todos os dias nós precisamos confiar no Rei soberano, que se esvaziou da sua glória e que se fez homem e que se tornou e que foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque se nós não estamos lavando o nosso rosto, o nosso coração no Evangelho, um outro rei vai querer ocupar o seu coração. E esse rei pode ser a fome. E esse rei pode ser a crise financeira. E esse rei pode ser o casamento. E esse rei pode ser outra coisa, mas não o Senhor da glória. Então a gente percebe, meus irmãos, que os filhos de Elimeleque se casam com as mulheres gentias. Como a gente já disse, as decisões que eles tomam também é de ficar mais 10 anos. Olha lá o verso. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. E esses casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Por que a decisão do pai de Elimeleque influenciou? Eles ficaram mais 10 anos. Qual era a função que os filhos deveriam fazer agora? Se eles tivessem sido ensinados no caminho do Senhor. Mãe, vamos voltar. Vamos sair dessa terra. Vamos retornar. Como líderes agora da sua casa, da sua família, eles deveriam tomar a decisão de retornar para o povo de Israel. Mas eles olham o exemplo do pai, de como ele errou, e ao invés de eles liderar a família e retornarem para Israel, mas eles permanecem longe de Israel. Mais 10 anos. E eles também acabam morrendo. Observe, meus irmãos, que o cenário fica extremamente complicado agora. Agora nós temos 3 viúvas. 3 viúvas. E quando pensamos em viúvas, nós devemos pensar não só na tristeza da morte, porque isso é horrível, mas as viúvas no Antigo Oriente não eram como hoje. Quando nós pensamos no contexto do que está falando de Ruth, Noemi e Orfa, elas estavam viúvas,
Nós não estamos falando de um contexto como hoje, que as mulheres têm a liberdade de entrar no mercado de trabalho e buscar recomeçar a sua vida. Não, as viúvas ficavam desprovidas de tudo, elas acabavam perdendo sua posição social garantida pelo marido. Elas, economicamente, as viúvas ficavam totalmente sem nada. E quando tinham filhos homens, a responsabilidade era dos filhos, como aconteceu. Os dois assumiram a responsabilidade de cuidar da Noemi. Agora, quando os filhos morreram, como é o caso de Noemi, como é o caso de Noemi, a situação dela fica horrível. E a gente pode comparar como aquelas pessoas sem tetos, que ficam perambulando, precisando de ajuda. Aí, como nós vemos moradores de rua, né, de uma ajuda da sociedade em geral, projetos. Era exatamente essa condição de Noemi e Ruth. Veja, essa condição de Noemi e de suas noras, mas de Noemi ainda era mais pior. Por que era pior? Porque ela perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos e ainda estava distante da sua terra. E o texto deixa claro que ela ficou totalmente sozinha. A situação de Noemi era totalmente desoladora, triste. Ela estava totalmente sem esperança. Ela estava numa terra que era um povo inimigo do seu povo. E a gente não sabe aqui se Noemi discutiu com Elimeleque para não ir para aquela terra. A gente não sabe quais foram as condições que ela foi. Mas ela foi. E agora ela estava ali naquela terra, viúva, sem o seu marido, e sem os seus 2 filhos, e distante do seu povo. E olhando para esse cenário da vida, podemos nos perguntar, como ela estava se sentindo? Como que Noemi estava se sentindo? E o capítulo 1 mostra para nós como ela estava se sentindo. O capítulo 1 vai dizer, aí no decorrer, quando Noemi chega em Israel, chama ela de Noemi, ela fala, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara. Noemi estava amarga, amargurada. Mas sabe, meus irmãos, quando a gente vê, olha o retrato, a desobediência, a vivência dessa família, e você vê agora a situação de Noemi totalmente desolada, sem esperança. Mas é nesse momento que ela começa a encontrar a esperança. E às vezes, meus irmãos, quase sempre, na realidade, Deus precisa mexer com as nossas estruturas para que a gente comece a vislumbrar o seu amor e a esperança que vem da parte dele. Deus, às vezes, precisa mexer com as nossas estruturas, para que a gente, de fato, olhe para a esperança, para o único lugar que existe esperança. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de Noemi. Deus mexe com a vida dela, ela fica viúva, perde 2 filhos, está distante, mas é nesse momento que ela começa a vislumbrar a esperança que há em Cristo. E sabe o que é interessante, meus irmãos, do livro de Ruth, é que mesmo nós pecando contra Ele, passando por tribulações que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, Ele continua estendendo a sua mão graciosa para nós. Noemi está diante de um caos na sua vida. Você já pensou nesse caos? Você está sem seus filhos, você está sem seu esposo, você está numa terra estrangeira, você está perdido agora, você abandonou o seu Deus porque você não está mais adorando a Deus, porque a forma do povo tinha que adorar era junto com o povo de Israel. Você não está mais oferecendo sacrifícios como as ordens de Deus. Você está totalmente em desobediência com o Senhor. É um caos a vida de Noemi agora. Porque o pecado gera morte, gera caos.
Mas, meus irmãos, sabe o que é mais gracioso e maravilhoso? É que também ela está diante de um Deus que olha para o caos. E Ele traz ordem e esperança, amor. Deus olhou para o caos que estava a humanidade e enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e trazer esperança a este mundo perdido, a esse mundo que estava sozinho, como diz o texto. Então assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem marido. É exatamente assim que cada um de nós estamos quando estamos sem Cristo. Nós estamos sozinhos, nós estamos sem ninguém, mas quando nós temos Cristo, nós temos a presença dele, nós temos a esperança. E Deus olhou para o caos desse mundo perdido, dessa forma como Noemi se encontrava. Ele olhou para o nosso caos. Sabe, meus irmãos, a esperança para nós, a esperança para você, se você ainda não confia em Cristo plenamente com todo o seu coração, toda a sua alma. Porque Deus olha para o caos que está na sua vida. Ele olha para o caos. Essa é a graça do Senhor. Ele olha para o caos desolador que está na sua vida. E Ele estende a mão para você. E Ele estende a mão para você. E Ele vai botando as coisas em ordem. Então fugir não é a melhor opção. Nós temos que voltar para Ele. Essa é a mensagem de Ruth também, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Não um retorno para casa, mas um retorno para Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos o Senhor, porque nós temos um Deus que mesmo em meio aos nossos pecados, mesmo nós ofendendo ao Senhor, mesmo a nossa vida estando um caos, o Senhor ainda restaura a nossa vida. O Senhor bota ordem na nossa vida quando nós nos voltamos. O Senhor estende a sua mão para nós. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não só compreender esse texto, mas viver ele, Pai. Porque o Senhor é o Rei eterno, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que recebe pecadores como nós, quando nos voltamos em arrependimento e fé. E que hoje, nessa noite, os nossos corações possam estar sendo animados pelo Senhor, para retornar para o Senhor, Deus. É se arrepender dos pecados e voltar para Ti. Independente das crises que enfrentamos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a buscarmos o Senhor com todo o nosso coração e a nossa alma. É o que eu oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.